Você já parou para pensar porque há horários prediletos de Deus e Ele escolheu assim desde a fundação do mundo, desde quando começa uma relação com a criatura criada à sua imagem e semelhança? A Bíblia diz que na viração do dia Deus passeava no jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. Algumas traduções colocam quando o vento do Oriente soprava, quando uma brisa soprava, algo que era bem característico no final do entardecer, na região onde provavelmente estaria o Jardim do Éden. A Bíblia relata uma posição geográfica como uma área que ficava entre os rios Tigre, Eufrates, Guion e Pison. Guion e Pison não existem mais. Provavelmente eram rios menores que faziam os limites norte e sul do Jardim do Éden, porque o Tigre e o Eufrates são grandes rios que existem até hoje e que fazem o limite leste e oeste. Provavelmente localizado ou ao sul da Mesopotâmia, onde hoje estaria o Iraque, mas por ser o Iraque uma área de muito deserto, há uma probabilidade muito grande do Jardim do Éden estar situado ou estaria situado na Turquia, mais ao norte, onde nascem exatamente o Tigre e o Eufrates. Não importando onde estivesse, porque a região da Turquia é uma região fértil, coberta por muitas matas e florestas, tem características até com algumas regiões do Brasil, é muito comum, então, nós acharmos que Deus escolheria esse horário. Por que esse horário? Porque é o horário em que a noite vai começar. E o horário que a noite começa é exatamente o horário em que começa a contagem do novo dia. O novo dia não começa pelo horário que o sol nasce, como nós hoje consideramos a nossa cultura, mas o novo dia começa exatamente quando o sol termina. E quando chega, então, a noite, é exatamente quando o dia vai começar, a contagem do tempo dia vai começar. E é fácil de entendermos por que os judeus pensam assim e por que os primeiros, que liam a palavra também entendiam dessa forma. Porque lá no livro de Gênesis encontramos que a terra no início era sem forma e vazia. E a escuridão, a noite, predominava sobre a terra. Então, o primeiro tempo que a terra conheceu foi o tempo da noite, o tempo das trevas, o tempo da escuridão. E então, quando Deus fez os luminares do dia, veio então com o sol o dia, por isso que diz que foi-se o primeiro dia, exatamente quando a noite chega, quando se começa a contar o tempo de existência da Terra, ou aquilo que nós vamos chamar de variação de 24 horas. Então, a noite já existia, o dia vem depois. Então, por isso que quando chega a noite, está começando um novo dia. E quando vai chegando, então, que o sol nasce, o dia já existia. Então, no entardecer, quando iria começar o novo dia, é que Deus, então, se encontrava com Adão e Eva no paraíso. Nós encontramos algumas citações da Bíblia de Deus escolhendo exatamente o mesmo horário para se encontrar com Abraão, o mesmo horário para se encontrar com Moisés, exatamente na viração do dia. E na viração do dia era quando vinha o entardecer, que o sol estava se pondo e que a noite estava chegando. Então, exatamente no limiar, quando um novo dia, embora fosse a noite chegando, estava para começar, porque é a noite que marca o início do tempo, porque a noite já existia, era que Deus, então, chegava para alimentar a esperança no dia que estava começando. O dia que estava encerrando se tornaria passado. Mas, quando entrasse na vigília, na primeira vigília da noite, o dia estava começando e era o horário que Deus encontrava para alimentar a esperança, os projetos no coração do ser humano. Que você possa, nesse dia, para nós, aqui está nascendo o dia onde eu estou em São Fidélis, que pode, para nós, nesse dia, ser marcado por revelações do Senhor para nossas vidas. Que Deus
os abençoe.